A Sagração, de Jove Pereira. Espírito. Gelinho era um gato cinza, de acordo com o pai de Cibele. Apesar de preferir coisas coloridas, o coração de Cibele explodia de alegria ao imaginar ter um gatinho cinza. Ficou sabendo do gato poucos dias antes de seu aniversário, mas foi tempo suficiente para se apegar ao felino. Já preenchia os vazios da casa com a presença do animal. O topo do armário, a mureta da sacada, seu peito enquanto dormia. Imaginava ter algo tão pequeno aninhado em seu pescoço ou colo, cuidar e ver crescer uma vida tão pura quanto a pelagem cinza do filhote. Depois do acidente, Cibele passou a imaginá-lo cinza com manchas vermelho sangue. Tudo daquele dia era enevoado em sua mente, exceto a imagem deturpada do gato, o aperto que sentiu quando recebeu a notícia e a ausência de algo que nunca foi presente. Não era justo. Nenhum animal merecia morrer, nem assim nem de outro jeito. Cibele enfrentou o pavor da morte e nunca mais se esqueceu de como era. Na segunda vez que viu os efeitos do luto, entendeu que era uma dor humana, partilhada por quem vive, mas processada de formas diferentes. Não sabia dizer se fora pior sofrer por Gelinho ou assistir Iris definhar por não conseguir lidar com a morte da esposa. Era como se Lúcia tivesse levado a esposa consigo para a cova, selando duas vidas numa única morte. Apesar de não ser religiosa há anos, Cibele rezou todos os dias para que, caso algum ser superior existisse, ajudasse a tia. O medo era como uma estaca, imobilizando Cibele enquanto perfurava seu interior. Os olhos de Iris transmitiam algo que Cibele não entendia e que a apavorava. Ao ser encarada, Cibele se arrependeu pela reza. Era um olhar de quem clama pela morte, de quem não a vê mais como uma ameaça, mas como uma esperança. A coleira pesava em seu pulso. Cibele segurou o pingente com delicadeza, o frio do metal chocando com o calor de sua pele. Por reflexo, retirou o celular do bolso, mesmo sem bateria. Apesar disso, colocou os fones numa tentativa de se isolar, ainda que fosse ilusão. O som começou como pura estática, mas aos poucos tomou forma. Cibele não conhecia a música que começou a tocar. O instrumental a lembrava das canções religiosas que a mãe vivia cantando, alguma adaptação de um salmo ou oração. E quando a voz surgiu, Cibele levou tempo para entender o que acontecia. A voz era extremamente parecida com a sua. O estilo utilizado para cantar favorecia a melodia acima da dicção perfeita. Cibele sabia exatamente o que a letra dizia, mesmo sem conseguir distinguir uma palavra sequer. Não como uma música que já havia escutado, uma lembrança do passado, e sim como uma harmonia em tempo real, uma poesia composta em sintonia com a garota neste exato instante e em todos os outros. Uma canção fora do tempo e espaço, vinda do cerne de Cibele. Lágrimas rastejaram por seu rosto, não foi um choro como os outros. Era a empatia, o sentimento de que algo no universo a entendia, de que não estava só. Em comunhão com os acordes e timbres, deixou o pranto guiar o que não conseguia alcançar sozinha, conectá-lo ao chamado pulsante que vinha contra a realidade. Enquanto as lágrimas caíam, Cibele levantou. Antes que mudasse de ideia, correu até a beira da casa da árvore, desceu as escadas e disparou em direção aos fundos da residência, até Renata. Não encontrou Iris ou seus pais pelo caminho, mas decidiu deixar a preocupação de lado e focar em quem ainda estava presente. O cheiro do banquete estava ainda mais forte, quase inebriante, carregado pelos ventos noturnos. Tomada pelo silêncio e com uma atmosfera própria, a casa parecia cada vez mais isolada do concreto, do real, e migrar para o onírico e delirante. Renata continuava na mesma posição, travada no tempo. Se não fosse pelo discreto movimento de respiração, Cibele acharia que o pior tinha ocorrido. Arfando, Cibele ajoelhou ao seu lado. Eu não sei o que está acontecendo, Renata, mas eu preciso da sua ajuda. Eu não encontro meus pais em lugar nenhum, sua mãe tá estranha e eu não tô me sentindo bem. Eu não sei o que você tem, mas algo está errado aqui. Por favor, vem comigo pra minha casa. Lá a gente decide o que fazer e... Renata ficou imóvel. O coração de Cibele socava no peito, antecipando o que estava por vir. Respirou fundo, levou a mão trêmula até Renata e tocou seu ombro.
Quase como uma descarga elétrica, todo o corpo de Renata tremeu. Espuma transbordou da sua boca e os olhos reviravam. O que começou como convulsão evoluiu gradativamente até virar um pesadelo. Os dentes de Renata se chocavam num som seco. Os membros chacoalhavam no ar como se o próprio corpo a repulsasse. Por baixo da pálpebra, seus olhos rodopiavam em velocidade frenética. O pescoço sofria para acompanhar o peso da cabeça que se lançava para todas as direções. Cibele não tinha ideia do que acontecia. Em desespero, olhou pelo local buscando qualquer coisa que pudesse ajudar. Nada parecia útil, não sabia nem por onde começar. A cabeça pulsava em dor, ameaçando explodir. Aos poucos, o corpo de Renata diminuiu a atividade até parar. Estava jogada no chão, impregnada de suor, sangue e hematomas por toda a pele. Cibele não fazia ideia de quando ela havia caído. Se aproximou com cautela de Renata. Decidiu não encostar na garota, somente observar as reações. Em movimentos de marionete, os membros de Renata se mexeram de forma estranha. O corpo se ergueu, tentando permanecer em equilíbrio. Renata se jogou de volta na rede numa posição desconfortável, deitada por cima dos próprios braços com a cabeça pendendo ao chão. Depois de uma pequena eternidade, Cibele ouviu um choro baixo, entre soluços e murmúrios. Forçou o corpo a se aproximar de Renata. O medo era quase palpável. Não, sai daqui, vai embora. A voz de Renata parecia vir do além, carregada de desespero. Eu não tenho passado, não sei quem. Por favor. Cibele caiu de joelhos, não conseguia parar de tremer. Renata continuou sua lamúria por alguns minutos, com alguns espasmos no processo. Eu não consigo. Me deixe em paz. Por favor, sai. Sussurrava Renata. Cibele desabou em choro. A dor de ouvir aquilo só não era maior que a de ver Renata assim. Só queria que tudo voltasse ao normal, que estivesse com a mãe segura. Queria que tudo ficasse bem, mas as coisas só pioravam. No fundo, a culpa por tudo que acontecia a corroía. Se tivesse ido mais cedo com os pais, ou confirmado com Renato o encontro, ou... Havia inúmeras formas de impedir aquela noite. Com um susto, percebeu que Renata encarava. Continuava na mesma posição, mas a cabeça agora estava virada para Cibele. Sangue escorria pelo queixo e pingava no chão. Renata? Os olhos invadiam a alma de Cibele, tentando decifrá-la, esbugalhados. Buscavam algo que estava ali, adormecido e latente. Cibele lutava contra a vontade de desviar o olhar ou fugir dali. A boca de Renata abriu em lentidão. A língua movia como um verme que se contorcia fora de controle, animalesca. Aos poucos, sua feição ficou confusa. Quem é você? Cibele permaneceu imóvel, sua mente tentava fugir daquela cena. Tudo era absurdo demais. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você, Cibele? Renata aumentou a voz até se tornar um urro. Encarava o interior de Cibele, o rosto num caleidoscópio de emoções, do desprezo ao ódio e à pena em alguns segundos, perdida entre os delírios. De repente, Renata se calou. Parecia olhar além de Cibele, fora de foco, não estava mais ali. Cibele gritou, assustada. O toque gelado no ombro arrepiou toda a sua coluna. Virou para trás e viu Iris, ajoelhada a seu lado. Ela não está muito bem hoje, melhor deixar ela quietinha. Quer jantar? A Sagração, de Jove Pereira. Espírito. E a viagem, como foi? Disse Cibele sem encarar a tia. Estava novamente na poltrona, com Iris à sua frente. Havia aceito que a tia estava, no mínimo, fora de si. Não fosse pela pergunta de Cibele, continuariam em silêncio pelo resto da noite. Iris com um olhar fixo e Cibele encarando todas as direções, menos a da tia. Depois do que acontecera com Renata, Cibele não pretendia falar nada. Somente permanecer presente até um dos pais aparecer e fugir dali. Descobrira, porém, que o silêncio a perturbava mais do que qualquer delírio. Foi maravilhosa, respondeu Iris. Foi ótimo tirar um tempo para descansar, evoluir, conhecer coisas novas, sabe? O clima lá era bem diferente daqui, mas faz parte do turismo. A tia riu, a feição perturbada graças ao olhar anormal.
Novamente, Iris continuou fixado em Cibele, observando sua alma e voltou ao silêncio sepulcral. Cibele sentia a pele arrepiar e os músculos enrijecerem em ansiedade. E quando vocês planejam voltar? Perguntou Cibele, depois de outros segundos no puro silêncio. De canto de olho, viu Renata tremer e encolher. Iris estava cada vez menos humana, a feição havia mudado. Ela parecia tranquila, quase como em hipnose. Não pretendo voltar. Um dos ensinamentos passados foi que não precisa retornar para lá. Deixe que ela venha até você. Essa é a base do Miriam. É difícil colocar em palavras, é mais que um lugar físico, chega a ser espiritual, uma contemplação, o estado. Na primeira vez é você quem vai, mas a partir daí é só convidar ela. É um pouco confuso, não é? Iris fez uma breve pausa, mas antes de Cibele responder, continuou. Basta seguir todos os passos que você consegue alcançar ela novamente. É lindo, não é? Podemos sentir a Magna Mater em qualquer lugar, desde que fomos tocados por ela. A garota piscou, tentando limpar a mente. Os arredores se desfocavam, o espaço dançando na visão periférica. Figuras piscavam, aparições desconectadas da realidade. Cibele não conseguia olhar o suficiente para compreender ou descrever, mas seu coração respondia com batidas em próprio compasso. Tudo estava fora de lugar, sem ritmo, errado. Um som agudo perfurava os ouvidos e tentava sintonizar com seu interior. Cibele inspirou fundo e abriu os olhos. Não recordava de os ter fechado. Ela quem? Ah, Cibele, isso eu não posso te explicar nem se quisesse. É engraçado você não conhecer ela, mas faz sentido. Renata viu e olha como ela está mudada. No canto, Renata tremeu novamente, dessa vez mais próximo de um espasmo do que um arrepio. Mudada? É assim que você chama? E como mais poderia, querida? A cabeça de Iris pendeu para o lado, na direção oposta do macabro sorriso. Um barulho estranho veio da direção de Renata, um misto de sufoco e soluço. O bosque a seguia com a dança macabra, os galhos regendo a noite. Não sei, mas não parece algo tão simples assim. Olha pra ela, tia. Pelo amor, para com isso por um segundo e vê o que ela tem. Ou chama minha mãe, ela só está reflexiva. Iris interrompeu. Você lembra que antes ela só sabia brigar com todo mundo, sair com várias pessoas e ligar mais para a própria aparência do que para qualquer outra coisa? Agora, olha só pra ela. Quieta, obediente e evoluída. Mas Renata só conheceu a voz da Magna Mater, já que não foi digna de ser uma tal. Se não fosse o acidente, ela estaria melhor. Acho que foi um pouco demais pra minha menina, mas no fim tudo acabou bem. Que acidente? O coração de Cibele acelerou ainda mais. Batidas descompassadas em alta velocidade pulsando em seu pescoço. Eu disse que a primeira vez é você quem busca, né? Funciona mais ou menos como dar acesso à sua casa para alguém do lado de fora. Depois disso, ela pode ir e vir quando quiser, basta você chamar. Até se mudar depois de chegar aqui. Faz sentido? Ele sorriu. Óbvio que não. Bom, de qualquer forma, isso vale para quem ela visita, ou seja, os porta-vozes, nós. Tem casos como você, que ao invés da chave da porta, foi viver com a pessoa. Ou seja, as duas passaram a ser moradoras da mesma casa. A tia riu sozinha, piscando algumas vezes. Perdão, é engraçado explicar algo assim. Em palavras reais, o Abstractorium é a casa da Magna Mater e seu corpo é a sua. Hoje é a noite da ignição, a noite da mudança. Havia lido algo do tipo na caderneta. Os pontos se conectavam em sua mente, causando um terremoto a cada encontro. A tal da Magna Mater é deusa da sua igreja? A tal Miriam? E o acidente da Renata aconteceu na ilha? O olhar de Iris vacilou por um segundo, a expressão no misto de terror e surpresa. Como você... Disse Iris, a voz oscilando. Tinha uma caderneta na casa da árvore. Eu só entendi essa parte, o resto não fazia sentido. Ah! O rosto da tia mudou novamente, decepcionado. Mas sim, para ambas as perguntas. A igreja é praticamente uma extensão da pesquisa linguística da Lúcia. Enfim, a Renata é alguém que a Magna Mater não quis morar. Continuou Iris, a animação voltando à voz. Só que, vamos dizer que sem querer, Renata viu ela de novo no Abstractorium. Uma coisa é ela vir na sua casa, outra é você ir na dela sem ser convidado. Na primeira vez, por ser algo novo, a mente não absorve tudo. É quase como espiar pela janela e não conseguir enxergar o cômodo direto.
Mas se repetir a visita sem o convite da Mater, sua cabeça vai tentar compreender o que não consegue e... Bom, fica assim. Iris apontou na direção de Renata. O que tá acontecendo? Eu não entendo, eu não sei... Cibele estava quase na ponta da poltrona. Pensou que finalmente teria respostas, mas só ficou mais confusa. A coceira no fundo da mente só piorava. Decidira comprar a fantasia da tia e ter alguma resposta a partir disso. Mas cada palavra dita atiçava algo até então dormente. Ele se levantou e caminhou pela área, indo até a mesa. Cibele observou a tia pegar uma das frutas e morder. Ah, Cibele, acho que você entende sim. Seus pais entendem, pelo menos. Isso aqui é pouco demais, é simples demais. Você sabe disso porque foi você quem quebrou esse ciclo. Você quem criou Deus, quem deu significado a tudo. E no fim, a Magna Mater quem nos prendeu a esse ciclo para revisitar o início e o fim. Como se isso fosse mudar algo. Nós somos somente coadjuvantes ou reféns seus. Sempre foi e será você. Sempre foi e será ela. Não a chamamos de Mater por ser quem cuida de nós, mas porque nos tornamos seus filhos, existências derivadas da sua. Só que dessa vez, eu estou pronta para mudar um pouco as coisas. Cibele ficou sem resposta, encarando a tia por alguns instantes. Ela costumava divagar sobre diversas coisas, mas não nesse nível. Não aguentava mais aquela conversa. Iris, onde meus pais estão? Diga, Cibele, você já se sentiu não você? Quando se olha no espelho e não reconhece o que vê, ou quando você sente que o que está fora é só um casulo para algo muito maior? Que está presa não no próprio corpo, mas a existência em si, na concepção que o mundo tem sobre o que é você? Quando chega nesse ponto é um processo difícil, mas você deve aceitar isso. E, principalmente, se aceitar. Isso... Cibele se encolheu na poltrona. Seu nome ainda soava incorreto na boca da tia, dito quase em um sotaque inumano, como se não fosse exatamente algo verbalizado e sim uma lacuna que Cibele preenchia com o próprio nome. O que ninguém fala é o que vem depois de se descobrir. Nada muda porque a gente não é só uma coisa, nem um número exato de coisas. A dúvida é quem é você? Um ideal ou algo que realmente pode ser atingido? Tem como você ficar completa sem uma intervenção maior, sem perder algo que te torna humana? Cibele sabia exatamente do que ela falava, por mais que não quisesse. Seu gênero foi só uma das coisas que questionou sobre si ao longo da vida. Qualquer impressão que os outros tinham sobre ela era uma corrente a mais em sua prisão. Não queria ser a garota que gosta de músicas, que sonha em viver de arte, que gosta de contato físico. A filha, a namorada, a pessoa de tranças, um nome. Odiava estar presa a expectativas e conceitos, ser reduzida a só uma de suas características. Era diminuída, separada de sua verdadeira identidade. E é nesse momento que precisamos de algo, Cibele, continuou a tia. Algo que mostre que a gente é a gente, independentemente de qualquer coisa. O que existe é o que você sente e percebe, o restante é só ilusão e interpretação. Ondas, partículas, informações, instituições, é isso que a gente é. No final, você que se prende em caixas ao invés de aceitar que nada é binário, nada é isso ou aquilo. Somos um único infinito e não um conjunto de esperanças e dores. Tia, a gente já falou sobre isso, eu não quero... Não, Cibele. Depois de ter voltado de lá, eu entendi que as coisas não são como eu pensava. Você é você, e pra mudar isso, só te removendo da equação. Me diga, Cibele, quem é você? A garota ficou levemente confusa com a mudança no pensamento da tia. Não era esse o discurso típico de Iris e Cibele não conseguia compreender exatamente o que estava nas entrelinhas. E no fundo também não era o discurso que Cibele repetia em sua mente. Não vou ser amada se não for aceita, se não for perfeita. Condenava a si mesma sempre que cogitava ignorar o que os outros queriam ou esperavam. Reprimia defeitos, raivas, choros, desejos, sentimentos que só vazavam quando estava só. Cada passo dado pensando na própria vontade era como atear fogo no mundo e o pisotear em seguida. No início da transição era envenenada pela culpa. Parecia que renegava algo natural, tomada pela sensação de ter matado alguém, mesmo que internamente. Com o tempo descobriu que era o oposto. Havia aceito quem já estava ali, que sempre estivera. Era a mesma sensação dessa noite. Essa era somente uma parte dela, uma das poucas que encaixava no lado positivo de autoconhecimento. Era bem mais que isso.
embora não soubesse quase nada do abismo chamado eu. O que é isso tudo? O que está acontecendo hoje? Eu não entendo. É bem mais simples do que parece. Desde que você deixe ir tudo o que sabe e aceite a verdade. O que realmente aconteceu. Olhar pelo outro lado, uma outra realidade que ao mesmo tempo é essa. Hoje é o dia que a Aleph se tornará ela mesma e quem sempre deveria ter sido. É um evento que precisa existir, que já existiu. A única diferença dessa vez é quem se tornará ela. Dessa vez, não será você. Mas você disse que a Renata não foi digna. É você, então? Ele se abaixou, pegou a Bíblia do chão e a folheou. A garota não havia notado o objeto até então. Claro que não! Meu papel nisso já está definido, não posso interpretar dois. Não, meu papel aqui é cumprir o que realmente deveria ter acontecido. Cada vez que você volta, o abstractório fica vazio, esperando o seu retorno. Dessa vez será diferente, Cibele. Iris interrompeu a fala, levando os olhos até o livro. Quando Iris falou, o verbo se fez presente. A mente de Cibele paralisou, inundada de informações. O que ouviu não foi uma palavra ou qualquer coisa que já ouvira. Era um conceito puro, algo dito num tempo que não existia, quase impossível ao futuro real. Aproximava do que conhecia por migrar ou reescrever, porém além do que a língua humana contemplava. E seguida da entoação, um novo conceito. Lúcia, mas com sufixos relacionados à verdade e novo. Num quebra-cabeças da realidade, o termo criou sentido. A Lúcia. Ela se foi tentando te entender. Ninguém merece essa posição mais do que ela. Eu vou trazer ela de volta para assumir o seu lugar. Chega dessa história, Cibele. Dessa vez, a ignição é para a Lúcia. Um novo espasmo de Renata acompanhado por Cibele. Seu lugar estava ameaçado, a identidade desvanecia. Queria continuar a conversa, mas um barulho a interrompeu. Um ritmo constante chamou sua atenção. Vindo do corredor, passos ressoavam até chegar em Cibele e a arrepiaram. Um rumor de medo. Conhecia aquele caminhar, tão familiar quanto o toque com socorro codificado e as broncas diárias. Até que enfim vocês estão prontos, os acompanhamentos estão esfriando, Ave Miriam! Cibele olhou para a direção do som. A visão era tão incomum que seu cérebro demorou para processar. Na porta, seus pais estavam parados, os rostos sem nenhuma expressão. Vestiam togas pretas e estolas vermelhas, as mesmas que estavam na sala. O pé esquerdo do pai estava amarrado ao direito da mãe. Nos braços carregavam juntos um tubo de tecido enrolado, segurando um em cada ponta. Caminharam até o varal ao fundo e desdobraram o tecido. Quando ficou totalmente exposto, Cibele o reconheceu. Era a tapeçaria que decorava a sala. Num lapso de memória, tudo fez sentido. A sensação de estranheza não era pelo ritual em si ou pelas quebras de realidade. Cibele estava perdida, atordoada por estar fora do que conhecia. O ritual não era assim, não com esses elementos. Magna Mater, Dies Sanguinis, Miriam. Nada dos elementos trazidos por Iris e sua igreja existira das outras vezes. A história era reescrita e a protagonista substituída. A sagração era deturpada pelo culto da tia. A garota tentou falar, mas a voz não saiu. Olhou para Renata, ainda contraída na rede. Mesmo com os pés amarrados os atrapalhando, Maia e Isaac se ajoelharam no chão, com o olhar vazio voltado para a mesa. Finalmente, Lúcia, você vai voltar? Disse Iris. O Abstractorium é lindo, não é? A arte realmente é fantástica. Só com cores e traços o Gianni conseguiu representar uma existência superior. Um Aleph, a Miriam. Ele é o trem de volta para casa, a ponte para a teurgia. Não adianta voltar para cá. O seu lugar não é mais aqui. Você acha que são suas memórias, mas não são. Você retornou da primeira vez e isso alterou completamente a história e o existir. Agora, isso não é uma alteração na linha do tempo, mas uma correção. É um fato que deve ocorrer. Você vem e é meu dever te mandar de volta todas as vezes, fazer você escolher o certo. A única diferença é que agora, um passageiro realmente digno vai embarcar no seu lugar. Cibele tentou responder, mas sufocava. Não era o ar que estava preso, era algo mais primitivo. Em puro terror, percebeu que não respirava, não tinha sangue, nada. As batidas que ouvia não eram de seu coração.
mas sim um ritmo constante vindo de algum lugar fora dali, de outra realidade. Era como assistir um teatro. Não era um personagem daquele jantar encenado. Era uma espectadora que invadia o palco e insistia em fazer parte da peça. Bom, agora estamos prontos para iniciar a comemoração. Renata, comece os preparativos enquanto eu faço o contato. Gritou Iris, a euforia nítida em sua voz. Deixou a Bíblia em cima da mesa e caminhou de volta ao meio da área. Irreconhecível, pouco de Renata lembrava o que um dia havia sido. Se jogou da rede, caindo com um baque surdo no chão, e levantou como se a gravidade fosse mais pesada do que deveria. Cibele passava pelo mesmo cenário. Mesmo com toda a força, não conseguia se erguer da poltrona. Mesmo não tendo corpo, toda a percepção de Cibele estava estacada naquele espaço. Renata se arrastou, atravessando o espaço, enquanto contorcia todo o corpo e desapareceu no meio da plantação que crescia no fundo da casa. Enquanto isso, Iris reunia pedaços de madeira no meio do cômodo, além do resto de carvão próximo à churrasqueira e outras coisas. Foi ao canto da sala, pegou uma garrafa com líquido transparente e um pedaço de trapo qualquer. Nesse instante, Cibele soube o que ela iria fazer, e não tardou até as chamas da fogueira alcançarem a altura anormal de uma das árvores pequenas do fundo. Tudo ali seguia uma física própria, distorcendo o que era possível. Renata reapareceu, portando um machado com entalhes de símbolos que Cibele não reconhecia, e entregou a arma para a mãe. No punho da arma, espirais interligadas e linhas que dividiam o cabo se entrelaçavam. Em seguida, Renata retornou para a beira da pequena floresta e começou a arrastar um saco estranho. Pelo formato, Cibele não precisou esperar a revelação para saber que era o cadáver de Lúcia. Depois de deixar o corpo em frente ao fogo, Renata foi até Maia enquanto Iris ia até o pai de Cibele. Num único fôlego, as duas começaram a entoar uma espécie de canto. Não parecia ser algo humano. Era perceptível que suas gargantas não poderiam emitir tais sons naturalmente. Soava como uma versão simplificada da língua que Iris utilizara antes. Lembrava Cibele dos cantos gregorianos que havia assistido na igreja anos atrás. Um som profundo e com cadência própria. Dentre as poucas coisas reconhecíveis, Cibele entendia Magna Mater Dies Sanguinis e seu próprio nome unido ao de Lúcia e de Miriam. Iris cuspia sangue e Renata logo ficou sem voz. As veias latejavam em seus pescoços, desafinando cada vez mais o que era possível, e Cibele tentava suportar a dor excruciante. Cibele assistiu, paralisada, quando Renata levantou o machado acima da cabeça. Buscou os olhos da amada, mas só encontrou puro horror. Tudo parecia mais devagar, exceto a dança das árvores ao fundo. Corpo! Com o último grito, Renata desferiu um golpe forte em Maia. Cibele assistiu o instrumento atingir o ombro de sua mãe, indo até metade do tórax. Maia ainda encarava Cibele quando o último resquício de foco desaparecia em seu olhar. O sangue escorreu em direção ao fogo que crepitava e crescia cada vez mais. O rosto da mãe permanecia sem expressão, os olhos apagados. Por mais que tentasse gritar, chorar, desmaiar ou vomitar, o espírito de Cibele não cedia ao material. A gravidade a esmagava com força, o espaço em si retorcia à sua frente. Tudo parecia embaçado demais, o fio de consciência que restava quase indo embora. Iris olhou para a garota. Estava em êxtase, com a voz rasgada. Mesmo com a insistência de Renata, não podemos ignorar as regras. Qualquer um que pisar no local de contato hoje está sob o domínio dela, o seu domínio. Nós somos somente os discípulos, os pregadores. Mas é você quem é a Magna Mater, Cibele. Que o sangue, o cérebro e a vida preparem o corpo, mente e espírito de Lúcia, a verdadeira Aleph, nossa Miriam, que transpassará até o Abstractorium. E que você, meu amor, escolha sabiamente qual Aleph será. Se seguirá o que já existe ou se reescreverá tudo. O sorriso no rosto de Iris era perturbador. Seus olhos estavam totalmente aterrorizados, mas todo o restante transparecia felicidade. Tudo ao redor de Cibele havia se tornado onírico e retorcido. Os ramos da figueira agora chegavam aos fundos da casa, assim como suas raízes, que saíam do chão e moviam em sintonia com o fogo. As folhas do bosque chacoalhavam, unas dando mais potência ao canto de Iris. A natureza participava do ritual de forma tão presente quanto todos ali.
numa dança macabra, hipnótica e elegante. Com um estalo no limiar do real, as chamas consumiram um galho, e do crepitar uma forma surgiu. A figura se formava diretamente do fogo, materializando num espectro inatural. A coisa era amorfa, beirando o abstrato. Era furta-cor, mas refletia o oposto às cores que absorvia, brilhando em sombras. Quanto mais Cibele olhava, menos conseguia defini-la no espaço. Dividida entre o terror e a maravilha, Cibele deixou que as sensações a consumissem até transmutar em algo novo e irreal. Afinidade, mansidão, sintonia. Novamente o que sentia era maior do que qualquer palavra existente. A figura ressoava com o cerne de Cibele numa música cósmica, tragando e transfigurando até chegar no plano concreto. O encontro, porém, sofria interferências de uma terceira parte que não deveria estar lá. Alguém que também conhecia aquele idioma puro, formando um triângulo entre morte, vida e eternidade. Indecisa entre o cadáver de Lúcia e Cibele, a Aleph paralisou, presa no limiar da existência. A voz de Iris falhou por alguns segundos, mas seus ecos ressoavam na voz do bosque. Renata não esboçava reação, afogada naquele mar de pesadelos. Mãe e filha começaram a caminhar em volta de Isaac, ainda imóvel e inexpressivo, e do cadáver de Maia. A cada fonema do canto, gotas de sangue saltavam da boca de Iris e salpicavam o local. A voz de Renata, desgastada, não passava de um sussurro rouco e áspero. Cibele estava cada vez mais distante, mais absorta. Não sabia o que sentia ou o que aconteceria depois, só esperava a hora em que acordaria daquele pesadelo. Tentou olhar a figura espectral novamente. A percepção, porém, recusava focar naquela existência insólita. Iris parou atrás dos pais de Cibele e encarou a garota. O corpo de Maia estava separado na linha do golpe. A metade direita pendia para a frente e a esquerda para o lado. Mente! Ainda cantando, Iris ergueu o pé e chutou as costas de Isaac. Cibele assistiu o pai cair de bruços com a cabeça na borda da fogueira. O cheiro de queimado tomou conta do ambiente, inundando os pulmões da garota em ardor, o pânico tomando conta da mente. As chamas insistiam em dançar no ritmo dos galhos da figueira, uma coreografia melancólica e espontânea. Fia Lúcia, Magna Mater, Ave Miriam, faça sua voz na sarça ardente! Como se vencesse o transe, Renata forçou passagem, se jogou na direção de Cibele e pegou em sua mão. A dor era visível a cada passo, se movia como uma besta lutando contra o próprio corpo. Aproximou a mão de Cibele cada vez mais de seu rosto. Com dificuldade, Renata levantou o outro braço e tocou o pingente no pulso de Cibele. Não precisa ter medo. O tempo desacelerou ainda mais. Cibele sentiu a pele quente e aconchegante de Renata, um toque tão familiar quanto o da própria família. E, com o último olhar, Renata transmitiu todos os seus sentimentos. Pavor, raiva, aceitação, devoção. Um turbilhão de sensações refletia em seus olhos, mas o corpo já não respondia. Como se fosse alvo de uma explosão, Renata foi arremessada para longe de Cibele, caindo aos pés de Iris. Com um impulso, levou junto a pulseira de Cibele, arrancada à força. O tinir do pingente suspendeu o tempo. Foi como perder o último elo com a realidade, a única coisa ali que a lembrava de seu passado. A figura de luz parecia tomar uma decisão, retorcendo o espaço à própria vontade para puxar o corpo de Lúcia até as chamas. A um passo do cadáver, a criatura parou. O corpo, até então morto, parecia se mover para dentro, e mesmo coberto pelo saco, o volume criado pela massa revirada deixava óbvio o que acontecia. Cada vez menor, cada vez mais enérgico. De trás do cadáver, em meio às árvores, a silhueta de uma figura surgiu. Era impossível definir sua forma, embora possuísse uma. Diferente do espectro, era nítido que havia algo ali, concreto, decidido, imutável. O que devia ser a pele fervia, mudando de composição a cada batida do tempo, falhando em delimitar o que era aquilo. Por um instante, porém, o mutante tomou uma forma nítida e reconhecida. Eu disse que talvez passaria aqui, não disse? A voz de Calix soava distante e variava entre distintos tons. Em um segundo, sua forma já transmutava entre centenas e retornava à original, até recomeçar tudo no instante seguinte. Quem? Iris estava com a voz trêmula, os olhos arregalados em confusão. Não, não. Você nunca interferiu, você não deveria estar... Não está escrito. É o que sua namorada disse. Não tenha medo, Belle. Continuou Calix, ignorando a intervenção.
É como arte. Não tenta entender. Deixe que fale com você. Cibele concordou. Era sua decisão, porém, então faria aquilo à própria maneira. Abandonada a crisálida, se abriu para o espectro e para quem quisesse vê-la. Ao quebrar a inércia, tornou-se a própria libertadora, a arte que tanto buscou. Com o estrondo, Cibele conseguiu gritar. Foi animalesco, demoníaco, desesperador, vindo do fundo do ser. Tudo revirava e despedaçava. O urro se uniu ao caos e Cibele se juntou ao cerne dele. Não! Miriam, é a Lúcia! Você não... Chega de interferência! Com um gesto de Calix, Iris se calou e, horrorizada, arrastou o corpo imóvel da filha para dentro da floresta, desaparecendo entre as árvores. Cibele conseguiu identificar pelo som que o fogo, através da figueira, consumia a casa. Os galhos dançavam com as chamas sob a luz da lua, lançando labaredas em todas as direções. No fim de sua consciência, tudo se conectou. Renata e Iris foram à ponte. Já haviam cumprido sua parte na noite da ignição. A mãe ofereceu sangue e o pai, a mente. Só faltava o espírito. Só sobrava Cibele e Lúcia. Mas tudo aquilo era para ela. Um trono esperando a deusa destinada, uma das Alephs. Era sua história. Um sacrifício de amor, uma rendição ao horror. Era necessário queimar tudo, doar tudo que existia nesse plano e deixar ela entrar. Ou melhor, deixá-la sair. Caminhou em meio ao caos e parou em frente a Aleph, a um passo do fogaréu. No chão estava a tapeçaria, o abstractorium. Cibele o segurou firme e entrou nas chamas. E, como um casulo a rachar, Cibele se libertou. A própria existência entrava em conflito, a dúvida entre ancorar no plano material ou anular o próprio ser. Lembrava aos poucos de quem realmente era. Cibele era quem reinava sobre o que existia no plano acima do material. Se lembrou dos infinitos ciclos em que recordava o mesmo dia e tentava mudar tudo, mas sempre acabava do mesmo jeito, não conseguia reescrever as memórias. Então decidiu mudar e escolher o corpo, o sangue, aquele que transita entre o concreto e tomar um lugar que não era seu. Assim poderia continuar com a família e com Renata, poderia ser feliz. Mas no fundo sabia que isso nunca fora uma questão. Não era uma escolha, era o que Cibele era. Acima de tudo queria ser livre, existir acima de tudo, experimentar o impossível. Queria ser Deus. Amava Renata e a família, mas também se amava. O maior tesouro que possuía era a própria identidade, era ser ela mesma, única e singular, um ser maior do que o próprio existir. Entre a mente, o espírito e o corpo, Cibele tocou a própria alma. De repente, a calma tomou conta do interior de Cibele. O mundo ficou mais nítido, os sons ficaram mais limpos e tudo destrinchou. A única coisa que preenchia sua visão era a tapeçaria, intacta em meio às chamas. Ela agora a compreendia. Na tapeçaria estava retratada Cibele em sua mais pura forma. Não era sobre nada que qualquer pessoa pudesse imaginar. Era sobre ser, estar e existir. Era temporal, eterna e infinita, assim como Cibele agora era. Assim como ela foi e sempre seria. O fogo cessou, a figueira se acalmou e a realidade distorceu. Tudo quebrou ao redor e nenhuma amarra conseguiria prender. O espaço colapsava junto ao tempo enquanto ela retornava ao plano maior, o abstractorium. Cibele já não precisava preocupar com nada. Havia se encontrado em si mesma. E então, como sempre foi, tudo já não existia mais. Para textos. Sensibilidade no terror. Liz Welsh. Quando Johan me convidou para escrever o pós-fácil de A Sagração, a primeira ideia que emergiu em minha mente foi discorrer sobre a sensibilidade em obras de terror. Embora assuma-se no senso comum que o terror tem como dever basal gerar medo ao espectador, uma assunção precipitada,
isso não o impede de trabalhar tópicos sensíveis com responsabilidade. E não me entenda mal, aqui a sensibilidade não se situa num espaço de dor individual, preocupando-se com as minúcias dos sofreres de cada indivíduo por si. Ela apresenta, na verdade, um aspecto coletivo. Refere-se àquelas noções tão enraizadas em nosso imaginário coletivo que, quando repetidas, reforçam opressões sistêmicas. Pensar a ficção por uma perspectiva sensível é por si só um desafio. Afinal, quantas ideias do nosso imaginário não são embasadas em preconceitos? Mas imaginar o terror, um gênero inundado por tripas, crimes hediondos e as piores facetas da humanidade, pode ser paralisante a qualquer autor. Na maioria dos casos, a intenção primordial do terror é causar desconforto ao espectador, não necessariamente medo ou nojo, mas desconforto de qualquer natureza. Algo que faça você, enquanto leitor, virar a cara, esbugalhar os olhos e sentir um friozinho na barriga. Por séculos, inúmeros artistas respaldaram-se no senso comum para evocar esse desconforto, reforçando e até criando estereótipos das camadas mais marginalizadas da sociedade. Pense comigo, por que o assistente do cientista maluco é sempre uma pessoa com deficiência, retratada como nojenta e deformada, incapaz de pensar por si, dependente da atenção de seu amo? Por que a bruxa do pântano é uma mulher idosa, feia, de nariz pontiagudo, estudiosa, sempre solteira, que detesta especialmente homens e crianças? Porque o bárbaro é um homem selvagem, aculturado, vindo de um povo ancestral, do qual nenhum conhecimento é validado pela narrativa, servindo apenas como máquina de matar. Analisar essas raízes exige um equilíbrio entre reconhecer o que ainda estigmatiza certas parcelas da sociedade e o que pode ser preservado, às vezes em aspectos tão queridos, para manter tais representações vivas sem a necessidade de ofender minorias. Evidentemente, debates são criaturas vivas, e o que hoje consideramos ideal pode ser posto como problemático no futuro. Contudo, o ponto da análise sensível não é, de maneira alguma, esvaziar, higienizar ou retirar pontos de tensão, discussão e reflexão de obras. O objetivo é entender o que pode ser pensado fora da norma estabelecida e, a partir disso, dar luz a novas narrativas, revisitando aqueles destinados eternamente à vilania ou ao esquecimento. Transgressão e subversão do terror. Como dito anteriormente, artistas tendem a apelar ao senso comum para gerar choque, medo e incômodo ao trabalharem com o terror. Violência de gênero, abuso sexual, brutalização de corpos minoritários, suicídio, automutilação, violência estrutural e outros são só alguns dos exemplos dessas tentativas. Evidentemente, esses tópicos não são negativos por si. Eles são o que são: tópicos. É possível desenvolvê-los de maneira aprofundada, verossímil e responsável, assim como também é possível reforçar violências e insensibilidades a partir deles. No entanto, em um gênero que o cerne são as transgressões do aceitável, transgredir é um constante desafio. Fugir do lugar comum no qual esses tópicos e outros são expostos requer um esforço ativo e, às vezes, o suporte de um consultor criativo ou cultural. Aqui, é possível que o terror assuma um espaço de denúncia, de catarse, de crítica. Um dos exemplos mais proeminentes nessa questão é a estadunidense Toni Morrison, aclamada por denunciar as dores da população negra por meio do terror. Quando subvertida, a obra assume um papel crítico, capaz de abordar gatilhos, medos e vontades inerentes a uma comunidade, e, de alguma forma, subvertê-los como um ponto de catarse. O foco não é reviver violências, mas permitir que novas percepções e emoções surjam a partir delas. A pessoa historicamente oprimida assume o papel de protagonista e, então, transgride a expectativa do espectador, guiando a narrativa para rumos atípicos. Há uma intenção política por detrás dessa subversão, uma mensagem que a pessoa autora deseja passar adiante. Isso não foi diferente com a Sagração.
Terror cósmico. Como uma história de terror cósmico, a Sagração flexiona um horror que se situa além da compreensão humana e desafia a noção cosmológica das personagens. Desde o primeiro contato com Johann, na primeira versão desse material, houve um desejo de desenvolver a identidade como tema central da história. Isso aconteceu de duas formas: a criação verossímil de uma protagonista transgênero e os embates pelos quais ela passaria ao enfrentar os monstros da narrativa. No terror cósmico, o horror surge do que vem além da compreensão humana, comumente de outras dimensões. Nesse subgênero, é esperado que existam cultos macabros, cheios de características vistas como pagãs, e criaturas monstruosas, com corpos deformados, sequer compreensíveis à percepção humana. Em seu cerne, H.P. Lovecraft, o pai do terror cósmico, procurava representar minorias por meio de tais criaturas, além de estigmatizar culturas não hegemônicas, como as do Oriente Médio. Em seus contos, a miscigenação étnica criava criaturas monstruosas, pessoas não brancas eram descritas como imundas e até comparadas a macacos, civilizações inteiras eram estigmatizadas como as fontes da loucura no mundo. Mesmo que Lovecraft tenha vindo a se arrepender de sua visão de mundo ao fim da vida, de acordo com Paul Bailey, seu legado permaneceu no imaginário coletivo e é, ainda hoje, repercutido em diversas obras, construindo uma imagem deturpada do outro. Dentro dos estudos sociais, chamamos essa qualidade de perceber o outro de alteridade, ou othering em inglês. É ela que permite que percebamos a nossa existência no mundo como única e reconheçamos as diferenças que compõem outras pessoas. Contudo, na ficção, o outro é muitas vezes definido com um fim essencialmente segregador. Nós somos os bons, eles são os maus. Nós somos os heróis, eles são os monstros, os vilões. Nós somos a solução, eles são o problema. Nessa tentativa de segregar, nem sempre consciente, a pessoa autora associa a imagem do outro a características e ações negativas. Assim, atribui-se um tom de perigo àquela figura e se conclui que a única resposta aceitável é o extermínio. Afinal, eles são monstros, não são? Pense novamente nos estereótipos que apresentei acima e veja como essas características são atribuídas de maneira deliberada. A bruxa, por exemplo, é a mescla da representação de mulheres judias durante a Idade Média, estudiosas por sua cultura que renegavam os modelos cristãos de família, e da opressão da ideia de mulher independente. Afinal, mulheres deviam ser subservientes aos homens, né? O nariz pontudo, um típico estigma antissemita. O ódio contra homens e o fato de comer criancinhas, a negação da família tradicional. Poções, uma estudiosa, capaz de usar química ao seu favor. Idosa e feia, uma tentativa de afirmar que o destino de uma mulher independente seria, na prática, o fim de sua jovialidade. Por isso, quando um autor decide contar uma história dentro de um gênero cheio de convenções, ele precisa explorar as possibilidades de transgressão e, se bem sucedido, ser capaz de apresentar novos paradigmas. Por sorte, esse é o caso do trabalho do Johann V. Silva, que conseguiu desenvolver, com primoroso cuidado, interesse e apoio, um conto tão sensível, sem perder em nenhum momento a essência do terror cósmico. É com histórias como essa que se torna possível, para aqueles mais marginalizados, pensar em futuros mais diversos e plurais. Em movimento análogo, saímos das sarjetas, dos becos e das prisões para ocupar, enfim, os palcos. Liz Welch, escritora, editora, tradutora, consultora cultural e ativista pelos direitos humanos. Blurbs. A Sagração é uma experiência surrealista que aborda identidade, trauma e relações familiares conturbadas de uma forma inusitada e muito envolvente. Marina Feijó, autora de O Centro de Todo Caos e Lobos e Alerta de Gatinho. Johann se firma com a Sagração como uma das maiores revelações do terror independente. Uma história onde não apenas Cibele, mas também o leitor é desnudado, julgado e talvez escolhido. O enigma de até onde o ser humano é capaz de ir para a validação dos seus pensamentos mais profundos é respondido. E Johann não se censura na resposta.
Há muitas camadas nesse conto. É uma leitura que não termina na última página. Oswaldo C. Almeida, autor de As Correntezas do Mar e da saga Bem-vindo a Tanakura. Agradecimento. Não poderia deixar de agradecer, em primeiro lugar, ao meu irmão, aquele que mais me escuta reclamar de devagar sobre tudo. Agradeço também a minha família e amizades, alicerce do que sou. Malu, o Pequeno Ben, Gustavo, Giovanni, Jorge, Yasmin, Gabs, Grazi, Thaís, Ju, Sally, pai e mãe. Obrigado por tudo. Há também quem tem contato comigo há anos virtualmente e, mesmo nunca tendo visto em pessoa, me conhece intimamente, mútuos, vizinhos de redes sociais, pessoas que compõem minha rotina. É impossível mencionar todo mundo, então irei agradecer diretamente. Ainda nesse tópico de fundamentação, deixo meu sincero obrigado aos professores e professoras que tive e tenho, além de familiares que já tive qualquer contato. Também expresso minha gratidão e desculpas às pessoas que já passaram pela minha vida, seja na escola, trabalho, faculdade ou internet, que deixaram parte de si comigo. Não sou um remendo de quem já conheci, mas uma poção acrescida de cada um de vocês. No caminho da escrita, conheci pessoas maravilhosas, algumas delas envolvidas nesse projeto, seja direto ou indiretamente. Wilson, Jenny, Dani, Deni, Oswaldo, Alice, Marina, Helene e tantas outras. Obrigado por me ajudar a sedimentar essa estrada tão complexa e sublime. Também agradeço às que trabalho pela primeira vez, mas que com certeza levarei para a carreira. Ariel, Rick, Damian e Gabriele. Gratidão eterna. Também deixo meu obrigado à Prefeitura de Jandira, em especial à Secretaria de Cultura, por viabilizar, através da Lei Aldir Blanc, um sonho meu. E, apesar de clichê, finalizo com a existência mais importante, você, que leu essa obra. Não só por dedicar seu tempo a ela, mas por contribuir com a literatura e dar abertura aos meus pensamentos e ideias. Nos encontramos na próxima. Sobre o autor. Jovi Pereira nasceu em 2000, na cidade de Jandira, onde reside e cursa letras na Universidade de São Paulo. Com foco em terror e suspense, costuma brincar com aspectos narrativos em suas histórias, experimentando sempre que possível. Eclético ao extremo, divide o tempo livre entre poesias, jogos e mídias diversas. Twitter e Instagram, @JohanVSilva. Audiolivro dirigido, produzido e narrado por Ariel Aires, da Sereio Produções. Efeitos de áudio, Zapsplat e Epidemic Sound. Músicas da trilha sonora. Guess This Is It, Nilonia. Coming For You, Alan McKinney. Shifting Ground, Luba Hillman. Decently Perfect, Jay Vartan. Bitter Heart, Memi. You're Not Hiding Very Well, Trevor Kowalski. The Way, David Edward. Salt Water, Blood Red Sun. Helix Bell, Christoph Gorman. Ancient Spells, Ruiki Zhao. Trapped in the Sewers, Xperia. Dead Silence, Lennon Hutton. To My Little Friend, Anna Landstrom. Lighthouse Drawings, Broad Sky. Lay Me in the Ocean, versão instrumental. Blood Red Sun, When You Believe, Miles Ávida. Kagome Kagome, versão instrumental. Isako Kageyama. Disponíveis em Zapsplat e Epidemic Sound.